Saudações positivas! Muito bem, neste vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do ex-casal Luana Piovani e Pedro Scooby. Como vocês sabem, eu sou psicólogo e a minha especialidade é a psicologia positiva. Então eu vou fazer uma análise psicológica. Uma das coisas que a gente faz aqui nesse canal é análise psicológica. Eu faço análise psicológica de filmes, de personagens de filmes, de celebridades, de famosos, de coisas que estão acontecendo no mundo, porque é uma forma, dizer assim, lúdica, forma mais divertida da gente aprender e também didática da gente aprender. Agora, o meu viés é a psicologia positiva, então eu não vou fazer uma análise psicológica tradicional, porque tradicional é focada no quê? Nos distúrbios, nos desequilíbrios psicológicos. E eu sei, você imagina, bom, esse casal tem desequilíbrio psicológico pra caramba, né? Como todos nós temos, mas o meu foco aqui não é fazer diagnóstico nem analisar distúrbios e desequilíbrios. Pelo contrário, é analisar o que cada um tem de positivo, que são as nossas forças de caráter. Você tem os seus desequilíbrios, mas você também tem forças, você tem virtudes, você tem qualidades pessoais. E é isso que eu vou fazer aqui com esse casal. Então, assim, eu sei que esse casal é um casal que vive na televisão cheio de polêmicas, cheio de tretas, mas meu objetivo aqui não é falar disso, está cheio de vídeos aí falando sobre isso e eu não serei mais um. Eu vou falar, vou fazer uma coisa que ninguém fez até agora, que é uma análise psicológica positiva e é uma maneira da gente aprender um pouquinho mais sobre as forças que existem em cada um de nós. Então, o que são as forças de caráter? Bem brevemente, nós temos 24 forças de caráter. Existe uma classificação via dentro da psicologia positiva, uma classificação de forças e virtudes. No total, são 24 forças de caráter que eu simbolizei aqui, né? Minha equipe fez esse desenho num girassol, porque o girassol é aquela flor que está sempre voltada para a luz. Então, ela simboliza o que há de melhor dentro de nós, né? Voltar-se para a luz é voltar-se para as nossas forças, para os nossos maiores recursos. E todos nós temos o quê? 24 recursos psicológicos positivos, que nós chamamos de forças de caráter. Essas forças estão divididas em 6 grandes virtudes, que são sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança, transcendência. Agora, olha só, você mesmo é capaz já de começar a fazer essa análise. Se você olhar para essas 6 grandes virtudes, que compreendem aquelas 24 forças, se você pensar na Luana Piovani, qual dessas virtudes que imediatamente te chama a atenção? Eu acho que é bem fácil, não é difícil saber. Seria sabedoria? Seria humanidade? Seria justiça? Seria temperança? Mas vamos ver quais são, então, as forças. Continuando aqui, essas 6 grandes virtudes compreendem então 24 forças de caráter, sendo que essas 24 forças estão distribuídas em 6 grandes virtudes. Então, por exemplo, essas são as forças que pertencem à sabedoria, que nos levam à coragem. Essas forças nos levam à humanidade e assim por diante. Então, vamos começar aqui analisando então as forças e virtudes da Luana Piovani, né? Bom, a Luana Piovani, todo mundo conhece a história dela, né? Ela começou como modelo da agência Ford Models, depois virou atriz, começou papéis ali na Globo, e tal, e daí ela foi crescendo e ao longo da carreira, mesmo profissionalmente, ela fez muitas coisas, iniciou muitas coisas que ninguém tinha feito, fez coisas ousadas, fez coisas que exigiram dela o quê? Muita coragem. Então, a grande virtude da Luana Piovani é a coragem. Daquelas 6 virtudes, sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência, certamente que a maior virtude dela é a coragem. Ela é destemida, né? Ela não tem medo de fazer as coisas, tá? De falar o que pensa, de ser quem ela é, de tomar suas próprias decisões. Então vamos pegar aqui a nossa tabelinha e aqui, olha só, a coragem está aqui, né? Sabedoria, coragem, humanidade, coragem está aqui. As forças da coragem são bravura, perseverança, integridade e vitalidade. Acho que a gente pode ver que essas forças combinam muito com ela, mais do que, por exemplo, generosidade, mais do que prudência ou autocontrole ou perdão, que não combinam com ela. Mas então a gente pode ver que sim, a coragem tem muita coisa a ver com ela. Então, eu vou selecionar 3 forças da Luana e 3 forças do Pedro Scooby. A primeira é a bravura. A bravura é a força que nos faz
seguir em frente e não recuar perante ameaça, desafio, dificuldade ou dor. Ou seja, não faz a gente ficar paralisado diante do medo e deixar de fazer as coisas por causa do medo ou da dor. Então, a bravura faz a gente ser bravo, corajoso, destemido, seguir em frente, não deixar de fazer as coisas. Ah, não, melhor não fazer. Ah, acho que eu não vou fazer. Tá com vontade, mas não faz. Não é o perfil da Luana Piovani. Então ela desbravou muita coisa, destemida, fez muita coisa, foi criticada, ela não tem medo de ser criticada, percebe? Faz as coisas sem medo de ser criticada, ela não tá nem aí. Então ela demonstra com certeza muita bravura. Você concorda comigo, né? Acho que é fácil concordar em relação aí a esse ponto. Segunda força, aqui já talvez tão óbvia assim, porque a bravura realmente se destaca, mas é a força chamada critério. Critério tem a ver com pensar de forma analítica, de forma criteriosa. E aí, parece uma contradição. Você fala assim: "Ah, peraí, mas ela vai lá, fala o que pensa, faz um monte de coisa, tal, e tem critério?" Não, acho que não tem. Ela faz as coisas sem critério, ela faz as coisas sem analisar. Não, ela não faz sem analisar. Então, eu creio que até os barracos ali que ela faz, as polêmicas e tal, ela pensa, é muito bem pensado, é muito bem raciocinado para fazer as coisas. Não estou dizendo que ela interpreta nenhum papel, não é isso não. Ela é assim mesmo. A gente vê que ela é muito espontânea no falar, fala o que pensa e tudo mais. Mas também ela é muito inteligente. Se não, gente, pense comigo, se não, ela não teria chegado onde ela chegou, né? Então ela começou como modelo, mas quantas milhares, né, centenas de milhares de pessoas começam como modelo e não vão a lugar nenhum? E ela chegou a ser atriz, foi na Globo, fez campanha, fez propaganda, fez não sei o quê, participou de reality show, foi apresentadora, empresária. Então, quer dizer, não teria chegado onde chegou se não fosse inteligente, se não utilizasse a sua inteligência de forma criteriosa. Então, por isso tem o critério, sim, embora como que a coragem, a bravura se destaca muito, a gente não percebe tanto essa força, mas pode ter certeza, é muito bem pensado, tá? Muito bem aí analisado. E não é contraditório, hein, gente, isso. Isso não é uma contradição. Qual que seria a outra força? Terceira força, integridade. Aqui pode te assustar inicialmente, mas você vai ver que faz sentido e vai concordar. Porque a honestidade aqui, na classificação via, não tem nada a ver com a honestidade, vamos dizer assim, fazer as coisas legais, né? Legalmente aceitáveis, estar na lei, não tem nada a ver. A honestidade aqui, a integridade aqui do via é ser autêntico, né? Uma boa palavra para isso seria autenticidade. É você ser autêntico, é você falar o que você realmente pensa, você ser quem você é, né? Então, veja, uma pessoa que tem a integridade baixa, ela muitas vezes vai deixar de falar o que pensa, vai deixar de ser quem ela é, ou de fazer o que ela gostaria de fazer, pela pressão social. A pressão acaba vencendo mais do que o seu próprio desejo, mais do que a sua própria vontade. Agora, quem tem a integridade, esse tipo de integridade da classificação via da psicologia positiva, essa integridade alta, a pessoa não consegue não ser quem ela é. Então, ela vai ser autêntica, ela vai ser genuína, ela vai ser espontânea, ela vai ser verdadeira para consigo mesmo e, claro, para com os outros também. Então, gente, isso aí fica bem óbvio que é uma força da Luana Piovani, integridade. Ela é autêntica, gente. Se tem uma qualidade que ela tem é de ser verdadeira, de ser autêntica, de ser genuína, né? Ela dá a cara para bater e não tá nem aí. Então, realmente é uma força da integridade. E a integridade, ela pertence à mesma virtude que a bravura, ou seja, a coragem. Tem a ver com a coragem, só que aqui é a coragem de ser verdadeira, de ser genuína, de falar o que pensa. Mas lembrando que ela traz essa força do critério, porque, gente, se ela não trouxesse, ela se ferraria, né, nas coisas que fala e tal. Mas não, ela sempre consegue transformar isso em algo que vai beneficiar a carreira dela de alguma maneira. Então eu selecionei essas três forças aqui da Luana Piovani. Corajosa com um toque de sabedoria que dá uma sinergia, uma integração que faz ela ter sucesso na vida. Vamos analisar agora o Pedro Scooby. Gente, não poderia ser mais diferente o Pedro Scooby da Luana de Piovani. E aí, até analisando aqui positivamente, até fazendo análise
pela psicologia positiva, até analisando as forças deles são completamente diferentes. Então, o que que a gente sabe do Pedro Scooby? Esse surfista, ficou famoso, além de ser surfista, por ter namorado a Luana Piovani, por ter tido casado, tido filho com a Luana Piovani na vida pessoal e depois acabou ficando mais conhecido mesmo quando entrou para o BBB, para o Big Brother Brasil, né, onde a gente pôde conhecer um pouquinho da figura que ele é, da personalidade que ele é. E uma coisa que chamou muito a atenção, né, para mim principalmente, porque que passei a conhecê-lo mais quando ele entrou no BBB, foi a personalidade dele muito carismática, uma pessoa brincalhona, parece uma criança, gosta de brincar, se divertir e tal. Ele brincava com os meninos ali, como se fosse criança. E a forma dele de se conseguir se relacionar bem com todo mundo, né? Até onde o jogo permitia. Claro que no final, ali, quando a funila, o bicho pegava, mas ele conseguia ser agradável, ser amigo, ser simpático, se dar bem com todo mundo. E a gente vê que esse era o perfil dele, né? Ele evitou ao máximo ali as tretas e tudo mais. Então vejo que é um perfil completamente diferente da Luana Piovani. Fico imaginando ela no BBB, se entrasse, já ia arrumar treta no primeiro dia. Já ia, porque é o perfil dela e é o jeito dela. Então, como é que ficaria as forças dele aqui? Em primeiro lugar, vou colocar aqui o humor, tá? Pessoa que divertida, gosta de rir, de fazer rir, gosta de brincar, de jogar, de estar com os amigos ali. Então, o humor aqui é uma característica muito forte dele. Você colocaria o humor como uma força da Luana Piovani? Certamente que não, porque quando a gente pensa na Luana Piovani, a gente não pensa nisso. Né? É uma pessoa divertida, rindo, apesar até dela ter feito comédias na sua carreira. Mas o Pedro Scooby, sim. O que mais que a gente pode enxergar aqui? Olha, esperança. Interessante que o humor está do lado aqui da esperança. E aqui na força da esperança, o que que tem a ver essa esperança? A esperança, gente, é uma força que está muito ligada ao otimismo. Há uma visão positiva de enxergar a vida, né? O presente e o futuro. Olhar a vida de uma forma muito favorável, muito otimista. Daí a esperança. Então ele é uma pessoa com esperança. A gente via mais no BBB, deu para ver isso, que ele sempre via ali o lado positivo das coisas. Quando ele era emparedado lá e podia sair, ele fala: se eu ficar vai ser ótimo, porque eu quero muito continuar, mas se eu sair também tá bem, vou rever os meus filhos, que eu tô com muita saudade e tal, né? Ele sempre procurava ver o lado positivo de todas as coisas, então isso tem muito a ver com a esperança. Então, a esperança e o humor são duas forças que pertencem à mesma virtude, chamada transcendência. Então, a virtude da transcendência, ela é uma virtude que nos conecta com algo maior do que a nós mesmos. Então, a gente não fica tão focado em si mesmo, né? Então, o humor nos conecta com as outras pessoas, a esperança faz a conexão com o futuro, com a nossa vida. E eu vou trazer agora uma terceira força. Essa não é da transcendência, mas eu acho que vocês vão também concordar, né, chamada inteligência social. Então, a força da inteligência social, ela nos faz perceber o ambiente social, o contexto, as pessoas e nos posicionar de uma forma bastante adequada, tá? Não ferindo ninguém, não criando nenhum estresse, nenhuma desarmonia no contexto. Isso faz a gente se relacionar muito bem com as pessoas. Então, o Pedro Scooby, ele se relaciona muito bem com as pessoas. Por quê? Porque ele tem essa força aí da inteligência social. Ele percebe a necessidade de cada um. Isso aí tem a ver com empatia também. Ele percebe, ele vê, ele sente a necessidade, o sentimento, a emoção, vai lá, se conecta, conversa e com isso ele consegue ser agradável, ele consegue ser harmonioso dentro de um contexto social, né, sem gerar conflitos. Você imagina a Luana Piovani nesse contexto de Big Brother, por exemplo? Ia ser completamente diferente, né? Ia ser completamente diferente. Então eu vejo aí essa força no Pedro Scooby. A gente poderia pensar em outras forças? Claro que sim. Vamos pegar aqui a força da prudência, por exemplo. Puxa, eu vejo ele muito prudente quando ele vai fazer os comentários, né? Por exemplo, a Luana Piovani vai lá na rede social, ela fala do Pedro Scooby, e ele, na resposta que ele dá, né, na réplica que ele dá lá, ele vai sempre muito prudente, fala assim, olha, a roupa suja a gente vai lavar em casa, não aqui nas redes sociais. Eu vejo muita prudência, por exemplo, nele. Eu vejo autocontrole
autocontrole. Você viria autocontrole na Luana Piovani? Provavelmente não. Mas eu vejo ali no Pedro Scooby. Então daria para pensar outras forças? Claro que daria para pensar em outras forças também, tanto no Scooby quanto na Luana Piovani, tá? Mas eu quis aqui selecionar as três forças que, na minha modesta análise, são as forças que mais se destacam em cada um deles. Bom, essa é a minha análise. Existem outras análises aqui no canal. Eu fiz análise, né, da Whitney Houston, né, por causa do filme recente aí que foi lançado, a história de vida da Whitney Houston. Tem análise aí da Anitta. Enfim, tá cheio de análise aí para você se divertir, tá? E para finalizar, antes de você sair aqui, puxa, eu me interessei, Elder, por essas forças, não sabia, não conhecia, gostaria de saber quais são as minhas. Pois é, então eu tenho uma boa notícia para você. Existe um teste que você pode fazer gratuito online que você pode fazer e identifica as suas forças. Ah, como é que eu vou fazer, Elder? Você vai fazer a minha análise? Até faço de forma particular, mas você pode ter aí um relatório das suas forças através desse site, né? Eu coloquei aqui o link para fazer o teste é internacional, mas eu coloquei aqui o link no meu site, flowpsicologiapositiva.com/via, e aqui dá para fazer em português, né? Ah, como é que faz? Não sei fazer. Tem um vídeo tutorial que eu mesmo gravei ali explicando em alguns minutos, demonstrando, inclusive, não só explicando, demonstrando, fazendo ao vivo, para você saber como faz o teste, como salva. flowpsicologiapositiva.com/via. Então, estão aqui as minhas redes sociais. Se você não me acompanha ainda, te convido a acompanhar, vai ser muito bem-vindo nas minhas redes sociais, bem-vinda. O meu site é Flow Psicologia Positiva, o Instagram é @eldercamei, só ir lá, seguir, é público. Aqui, né, se inscreva aqui no canal, toda terça-feira tem aula ao vivo, hein? Chama-se Positive Class 20 horas, uma aula sobre psicologia positiva, depois no final faço uma meditação, sempre uma aula, um tema diferente, inédito, e uma meditação também diferente, né? Aqui é o meu canal, é no Telegram, né? E aqui é o site para entrar na minha mentoria positiva. Tá joia, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e muito flow!